Olá, meus amigos, muito boa tarde. Já estamos no ar aqui com o nosso Viva Voz, pela rádio e pela TV Univale. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. Nesta temporada 2013, você já sabe, não é apenas programas inéditos do Viva Voz, você confere aqui na programação da rádio e da TV Univale. Bom, recentemente foram aprovadas novas medidas de proteção ao consumidor, renovando assim parte do Código de Defesa do Consumidor. E por isso, esse é o tema do programa de hoje. A gente sempre fala do Código de Defesa do Consumidor, dos direitos, não é, do consumidor brasileiro, porque nós entendemos que são vários os desafios ainda pela frente. O código é muito importante, ele já acabou revolucionando essas relações comerciais, não é, entre quem vende e quem compra. Mas, claro, a gente sempre acaba se incomodando, a gente sempre tem alguma coisa a reclamar. Os PROCONs representaram aí grandes avanços, já há pelo menos 2 décadas, e nós, mesmo assim, né, ainda é um grande desafio. Então, por isso que a gente vai fazer esse programa sobre este assunto hoje, né, sobre essas alterações. Que alterações foram essas, então, dentro do Código de Defesa do Consumidor? Bom, quem apresenta o programa de hoje junto comigo pela primeira vez é o acadêmico, ele que é calouro, né, do primeiro período do curso de jornalismo aqui da Univale, o André Schlindoin. Boa tarde, André. Boa tarde para Chedes, boa tarde para você que nos acompanha pela rádio Univale FM e também pela TV Univale. Lembrando que se você quiser entrar em contato com o programa, você pode fazer isso através do nosso Twitter, no @VivaVozUnivale, e também pela nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. É isso mesmo, André. Bom, hoje a gente recebe mais uma vez aqui no nosso programa o professor Cachoeira, né? O professor Denis Cachoeira, ele que é advogado, é especialista nessa área de direito do consumidor. Boa tarde, professor Denis, muito obrigado por participar mais uma vez aqui do nosso programa. Boa tarde, Praxedes, é um prazer estar aqui de novo com vocês. Boa tarde, acadêmicos, André, representando aqui toda a massa de acadêmicos e aqueles que anseiam já se jogar na profissão de jornalista. É verdade. Né, já está de parabéns por se colocar à disposição já da comunidade. E tem uma bela voz o André, hein? Tem. O André vai longe no rádio. Tem uma bela voz. Tá certo, professor. Bom, vamos começar então, né, perguntando aqui para o professor Cachoeira, né, quais são, professor, essas principais alterações aqui? Ou, se o senhor preferir, a gente vai esclarecendo uma a uma, né? Claro. Quais são os principais tópicos aí dessas novidades em termos de direito do consumidor? Certo. Praxedes, o Código de Defesa do Consumidor ele é de 1990. Né? Agora, em 2013, ele vai fazer 23 anos. Né? E ele tem mecanismos favoráveis ao consumidor que ainda não foram implantados. São 23 anos de uma certa inoperância do Código de Defesa do Consumidor em vários aspectos. E o que aconteceu no dia 15 de março, em homenagem a um Dia Mundial do Consumidor, é que a presidenta da República editou um decreto que, no título do decreto, ele visa regulamentar o Código de Defesa do Consumidor. Né? Na verdade, esse decreto ele trata de comércio eletrônico, contratação no comércio eletrônico. Né? Num anúncio feito no Dia Mundial de Defesa do Consumidor, a presidenta Dilma falou que a defesa do consumidor seria elevada a um plano de governo, né? Encampou a bandeira de defesa do consumidor, mas, na verdade, a defesa do consumidor, o direito do consumidor, já é uma política de Estado. Né? O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 4º, ele diz que a Política Nacional de Defesa do Consumidor. Então, existe esse nome, Política Nacional de Defesa do Consumidor, através de secretarias, né? De defesa do consumidor, outros órgãos, né? Então, isso já existia. O que ela fez foi editar um decreto para regulamentar comércio eletrônico que não estava bem claro no Código de Defesa do Consumidor. Mas isso é normal, né? A sociedade avança,
né, as formas de contratação vão se mudando, e a legislação sempre tem que acompanhar. Fica atrás. Tem que acompanhar, né? Ela fez com esse objetivo, Ah, entendi. Professor, com essas novas regras, o Código do Consumidor, ele passa a ser completo ou ainda existem falhas nele? Alguma coisa a ser adicionada nele? Na minha opinião, o Código de Defesa do Consumidor é bem completo. O que eu verifico uma incompletude na sua aplicação. Realmente há uma resistência muito grande em aplicar tudo o que está no Código de Defesa do Consumidor. Ele é bem exaustivo. A interpretação do Código de Defesa do Consumidor é uma interpretação elástica, é uma interpretação extensiva. O que ele prevê são direitos mínimos do consumidor. Então é possível, através de decreto, através de portarias da Secretaria de Defesa do Consumidor, ampliar os direitos do consumidor, bem como ampliar as chamadas cláusulas restritivas de direito que possui o CDC, mas o próprio CDC diz que o consumidor é hipossuficiente. O CDC fala isso no artigo 4º. A Política Nacional das Relações de Consumo leva em consideração, primeiro, a hipossuficiência do consumidor, ou seja, a pouca capacidade que o consumidor tem de fazer valer os seus direitos. E essa pouca capacidade que ele tem envolve a pouca capacidade técnica, a falta de conhecimento jurídico, falta de noção de economia, né, falta de educação em geral, que o Brasil é carente nisso. Não é preparado, né, para isso, né? Mas talvez agora esteja sendo, talvez, em escolas, talvez. Mas essa hipossuficiência do consumidor, ela se manifesta também na falta de mecanismos que o próprio Estado oferece. Né? A defesa do consumidor, em maneira administrativa, ela foi transferida aos PROCONs do município, que realizam um belo trabalho, são pessoas extremamente competentes, mas eles não dão conta de vencer a quantidade, a complexidade de relações de consumo que existem. E só para nós termos um parâmetro, fazendo uma comparação em direito do trabalho, né, vejam o número de sindicatos que existem, ou seja, para cada relação de trabalho tem um sindicato e é um PROCON para resolver todos os problemas de relação de consumo. Então o PROCON tem que entender de plano de saúde, de telefonia móvel, de telefonia fixa, tem que entender de veículo, tem que entender de alimentos, tem que entender de propaganda. É uma imensidão de áreas de conhecimento que o município não tem condições de suportar isso. E aí esse plano que a presidenta anunciou envolve o fortalecimento pelo governo federal dos PROCONs. Eu acredito que vai haver uma injeção de verba do governo federal nos PROCONs para a contratação de pessoal, equipamentos, né? Mas em relação ao poder dos PROCONs, né? Eles, a partir de agora, eles podem ter mais poder, eles podem atuar mais ostensivamente quando existe uma reclamação generalizada dentro de alguma área? Essa é a ideia. A ideia é municiar os PROCONs de um poder decisório e um poder de polícia mais efetivo. Né? O PROCON já tem poder para apreensão de mercadorias, fechar estabelecimentos, né, temporariamente, como de maneira definitiva. Aqui na nossa região isso já aconteceu? Aconteceu. O PROCON já fechou lojas, por exemplo? Já suspendeu a atividade de estabelecimentos, já fez apreensão de mercadorias. Né? O procurador aqui do PROCON, o doutor Rafael Martins, tem conduzido de uma forma brilhante os trabalhos aqui em Itajaí. O que eu vejo uma deficiência do PROCON, não dele, mas que não foi bem explicado isso, é com relação às multas que são aplicadas ao PROCON. O Código de Defesa do Consumidor até diz que isso vai reverter para um fundo, mas as empresas de telefonia, por exemplo, foram multadas pelo PROCON de São Paulo em valores milionários e multas devidas. Né? Os problemas de telefonia nós conhecemos diariamente. E muitas dessas empresas nem pagaram, né? Uma só pagou. E quem pagou, pagou a menor multa que tinha. Então era multa de milhões de reais que seriam revertidas
para esse fundo de defesa do consumidor, que consequentemente equiparia, né, o PROCON. Né, equiparia o PROCON. Seria excelente, né? Mas então o que acontece? Essas grandes empresas, principalmente essas multinacionais, elas não respeitam os nossos PROCONs? Não. Elas não respeitam os PROCONs e o PROCON exerce uma atividade administrativa. Né? E todo ato administrativo, ou seja, emanado da administração pública, ele tem certos requisitos. E às vezes uma falha num requisito formal pode invalidar todo o ato. E aí é uma questão jurídica, realmente o ato não teria validade, faltando aquele componente formal. Mas muitas vezes essa falha ocorre pelo volume de trabalho que o PROCON tem. Professor, quem responde o PROCON? O PROCON é vinculado a que órgãos federais? O PROCON ele é vinculado ao município. Né? Aqui o PROCON de Itajaí é um órgão semi-autônomo, né? E o procurador do PROCON, que aqui tem um poder diretivo, está vinculado, se não me falha a memória, à Procuradoria do município de Itajaí. Né? Existe aí um PROCON estadual, ou seja, das multas aplicadas e das situações ocorridas no município, cabe um recurso administrativo a esse PROCON estadual, mas não existe um PROCON federal, vamos falar assim. E o que a presidenta está querendo organizar é isso, criar um Ministério do Consumidor, não existe. Né? Apesar dos, se eu não me engano, são 39 ministérios no Brasil. Pois é. E para o consumidor ainda não Nenhum. São 23 anos, né, do CDC aí. Seria interessante. Seria interessante. Mas então qual é aquele órgão, aquele organismo nacional lá de defesa do consumidor? Existe existe a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Certo. Existe essa Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, mas a ligação dessa secretaria, ou seja, dessa secretaria com os PROCONs municipais, que é onde o problema acontece, né, essa ligação ela não é tão clara, né, porque a secretaria é federal, os PROCONs são municipais, né. Todos os municípios, eles obrigatoriamente têm que ter um PROCON? Deveriam, mas nem todos têm, né? Os municípios menores não conseguem dar conta disso. Não conseguem. E interessante é que o acadêmico André perguntou se o PROCON era já autossuficiente, o CDC, né, o Código de Defesa do Consumidor, era autossuficiente, era completo nesse sentido, e o próprio código estabelece que o Estado vai incentivar a criação e a manutenção de associações de defesa do consumidor. Quer dizer, o Estado já reconheceu que ele não tinha condições de suprir toda a demanda de consumo e transferiu para os particulares, para a sociedade civil, a criação de associações para a defesa do consumidor. Aí existem o IDEC, o IDECOM, várias entidades aí. Aqui em Santa Catarina, se eu não me engano, só o IDEC. Existia uma em Itajaí, um Instituto de Defesa do Consumidor, mas não há um incentivo financeiro por parte do Estado. E aí quem vai bancar fica complicado. A impressão que a gente tem é que os PROCONs estão sempre abarrotados de processos, aqueles processos internos ali, né, de reclamações, as milhares. Isso procede? Procede. A movimentação é muito grande. As reclamações ainda são muito grandes? São muito grandes e são corriqueiras, né? Sempre as mesmas? Sempre as mesmas. No ano passado, me parece que foram os planos de saúde os campeões de reclamação? Foram os planos de saúde. Agora, a informação que chega até nós é que os campeões agora, as campeãs, né, são as empresas de telefonia. De telefonia. Esse ano elas estão dominando. Estão. Bom, a gente volta já hoje conversando com o professor Demis Cachoeira, ele que é advogado e também professor no curso de Direito da Univale em Balneário Camboriú, especialista na área de Direito do Consumidor, e conversa conosco hoje sobre essas principais alterações no Código de Defesa do Consumidor. Na verdade não são alterações, mas são implementações, né? São esclarecimentos para a defesa do consumidor, principalmente na parte de comércio eletrônico. Já a gente vai falar sobre isso. Fique ligado no nosso Viva Voz, a gente volta já.
Já estamos de volta aqui com o nosso Viva Voz de hoje, falando com o professor Denis Cachoeira, ele que é advogado, especialista na área do direito do consumidor e conversa conosco hoje exatamente sobre essas alterações dentro do Código de Defesa do Consumidor. Na verdade, são novas regras aí que foram anunciadas no dia 13 de março pela presidente Dilma. Professor, a respeito do comércio eletrônico, as regras para esse comércio eletrônico são diferentes do comércio comum, comércio em lojas? Quais são as diferenças? André, o objetivo desse decreto foi igualar as regras, né? Quando nós vamos a uma loja comprar um produto, nós sabemos onde fica a loja, o nome da loja, CNPJ da loja, né? Nós podemos manusear o produto. Então é uma relação diferente da relação feita através do comércio eletrônico. O comércio eletrônico é todo aquele que não é físico, né? A internet é uma maneira de contratar via eletrônica. O telefone é outra delas, o celular é outra delas. Então esse decreto, ele visou atingir o comércio eletrônico via internet, né? Claro que nós temos acesso a essa contratação hoje pelo celular, bem simples isso. Mas as regras são mais claras, né? Quando nós compramos algo via internet, além de não manusear o produto, né, nós não temos muitas vezes informação clara sobre o produto, informação clara de quem é o fornecedor, né? Não conseguimos tirar dúvidas. O direito de arrependimento é algo muito complicado de ser exercido na prática. O direito de arrependimento está previsto no Código de Defesa do Consumidor. São alguns dias, no caso da internet. 7 dias. 7 dias no caso da internet. Qualquer compra ou contratação de serviços que não seja feita no local, no estabelecimento, que não seja físico, o consumidor tem 7 dias para se arrepender e o CDC fala sem nenhum ônus. Quando é de forma presencial, não pode se arrepender, né? Não tem esse prazo, não gostei. Não. É uma gentileza que o lojista tem. Se a pessoa quiser trocar o produto, né? Devolver, jamais. O dinheiro não pode ser devolvido. Não é uma obrigação que o lojista tem, que o comerciante, que o fornecedor tem. Agora, com relação ao comércio eletrônico, né, isso fica mais complicado. Muitas vezes o canal que você tem é um 0800, é um fale conosco através da própria página da empresa, e o que esse decreto estabeleceu é que no sítio eletrônico, né, e outros meios eletrônicos tem que ter o nome empresarial, né, o número de inscrição do fornecedor, quem é realmente o fornecedor, né, o CNPJ, o endereço físico e eletrônico. Essas empresas não podem ser não podem ter só um endereço eletrônico, tem que ter um estabelecimento físico para isso. Características do produto, preço, todas as despesas que aquele produto vai gerar ao consumidor para envio. Né? Isso foi o objetivo ali, né, desse decreto. Professor, no caso do Mercado Livre, por exemplo, que geralmente a gente não sabe de quem a gente está comprando, né? E aí, mudou também alguma coisa? Muda alguma coisa? Muda, é um comércio eletrônico, né? É um comércio eletrônico. Por mais que essa empresa, o Mercado Livre, existem outros, né? O eBay, né? Foi só um exemplo. Né? Por mais que essas empresas digam, né? Nós não cobramos taxa de intermediação, nós não lucramos com a atividade. Realmente, quem vende não paga nada e quem compra não paga nada. Mas é através dessa busca pelo produto e pela oferta do produto que isso gera publicidade a eles. Então, o que gera publicidade a eles e a fonte de receita deles é o meu produto. Então, de uma certa forma, eu estou pagando também por isso. Quem está comprando também está pagando. Sim. Né? Então, isentar a responsabilidade desse estabelecimento é uma afronta ao Código de Defesa do Consumidor, brincar com a inteligência das pessoas, né? Existe até uma cláusula nesses sites dizendo não nos responsabilizamos pela qualidade do produto, pela transação. Isso é a chamada cláusula de não indenizar. É a mesma quando nós vamos em shopping center, em supermercado, é aquela que está lá na parede. Não nos responsabilizamos por furto ocorridos no local, no veículo. Né? Essa cláusula não tem a menor validade. Isso não tem validade? Na menor. Como é bom a gente saber esse tipo de coisa, Não tem a menor validade, a menor eficácia. Não é verdade? E o prazo para o consumidor reclamar qualquer prejuízo é de 5 anos. O prazo para reclamar o prejuízo é de 5 anos. Então, quem teve veículo furtado em supermercado, em shopping center,
em pátio de empresas em que foi fazer compra, mesmo que não tenha efetuado a compra. Certo. Isso abrange tanto os danos, o furto do veículo, como furtos no interior do veículo. Puxa. Isso é... Claro que aí vai ser feita, lógico, uma investigação, porque também tem a má-fé, provavelmente, né? Sim. Sujeitinho sim. lá que não estava com o tablet dentro do carro, mas ele pode dizer que estava, e aí... Né? E o interessante é que o Código de Defesa do Consumidor, ele fala, tem um artigo que fala isso, artigo 6º, inciso 8º, né? Isso para os acadêmicos de direito que estão acompanhando, né? Inciso 8º, ele estabelece a facilitação da defesa do consumidor através da inversão do ônus da prova. Então, nesse caso, quem tem que provar que o fato não aconteceu daquela maneira, ou não aconteceu, ou a coisa não é como o consumidor está falando, é o fornecedor. Né? Claro que quem vai determinar a inversão do ônus da prova é o juiz em um processo judicial. Professor, então, resumindo nessa questão, principalmente desses sites como eBay e Mercado Livre, sim. Então muita gente até tem medo, muitas vezes, de fazer uma compra nesses sites porque pensa, a responsabilização, caso eu não receba esse produto, não Perfeito. É do site, então... Claro. E também não vou entrar na justiça porque o valor da compra é de R$15, então claro, não compensa. Não compensa. Mas enfim... Ele tem sim responsabilidade. Tem responsabilidade. Tem responsabilidade. Interessante. O que esses sites fazem, até para tentar se eximir um pouco da responsabilidade, é estabelecer o que se chama de PagSeguro. Sim. Né? Ou seja, se ali tem um PagSeguro, ele está dando a entender que qualquer outra forma de pagamento não é segura. É verdade. Então ele está induzindo o consumidor à contratação de um outro serviço, que muitas vezes é dele também. Né? Ou seja, ele cria a demanda, oferece um grupo de serviços e diz, olha, nós não nos responsabilizamos se você não receber o produto, só que se você quiser uma garantia, utiliza esse serviço. Sim. E aí o consumidor vai como um peixe ali, né? Não cai certinho. E esse decreto, só complementando, ele tratou também das compras coletivas também. Também esses sites de compras coletivas. Eu já tive a oportunidade de orientar 2 acadêmicos no curso de Direito que escreveram muito bem sobre isso, sobre a responsabilidade dos sites de compra coletiva em caso de não fornecimento do produto pelo fornecedor final. Ou seja, eu contratei um jantar e cheguei lá na hora de jantar, não tinha vaga, não estava disponível, era só com horário marcado. Eu já ouvi relato de situação que o restaurante estava vazio, só que para quem tinha o cupom, é o nome que se usa, né, daquele site, eram só 2 mesas. Restaurante vazio. Isso é discriminar o consumidor. Quando eu compro, se eu compro com desconto, se eu compro preço cheio, isso é uma questão mercadológica. É verdade. Né? E a responsabilidade é tanto do site de compras coletivas, como do prestador de serviço. Se a informação com relação ao produto que foi vendido não corresponde ao produto real, isso é um problema do fornecedor com o site. Professor, por exemplo, eu faço uma compra de um produto ou um serviço, por exemplo, TV a cabo, internet, e eu estou insatisfeito com esse serviço ou um produto, por exemplo, ele não atende as suas expectativas. Quais as providências que eu tenho que tomar em relação ao cancelamento, enfim, o que o PROCON ajuda nisso, o que eu tenho que fazer? Porque muitas vezes para cancelar é uma dor de cabeça, para contratar é tão fácil. É lindo, né? Não é? Mas para cancelar é um desespero. É um desespero. Não é? Meia hora no mínimo ao telefone, desespero. Né? Uma vez eu tive um plano de telefonia e tentei cancelar por vários meses. Como última exigência, eles me pediram a nota fiscal do aparelho celular que eu tinha comprado, o número da nota fiscal. Mas é para não cancelar mesmo, claro. Né? É para não cancelar mesmo. Mas a providência que... Isso não pode acontecer? Não pode, de jeito nenhum. Até eu já respondo o questionamento. Quando se fala de atendimento digital, que é aquele atendimento de telefonia, sim, a opção de cancelamento deve ser a primeira. E não a opção de contratação.
Primeiro eles fazem as propagandas, oferecem os produtos. São 5 minutos só ouvindo. Lhe colocam num labirinto. Só para ouvir o menu. Num labirinto. Depois vai para a musiquinha. Você vai num labirinto digital, né? E a opção de cancelamento e rescisão do contrato tem que ser a primeira. Isso já tem normas e não que está sendo feito de jeito nenhum. Mas em caso de contratação de internet, de telefonia, ou quando o serviço não corresponde às expectativas, o primeiro passo é procurar o Proconsim para documentar essa insatisfação. E nos casos de telefonia, o consumidor tem à sua disposição a própria Anatel. Né? Existe um link no site da Anatel de reclamações e aí as empresas atendem com uma certa agilidade. Já virou uma prática. Nem se faz mais contato direto com a empresa de telefonia ou de internet. Tentou, ficou mais de 5 minutos ali no menu, ouvindo aquela musiquinha, desliga e vai direto na Anatel. Eles podem ficar perguntando aquele porquê ali o tempo inteiro? Por que você quer cancelar? Mas por quê? Isso é de uma falta de respeito incrível, né? É uma falta de respeito incrível. O Código de Defesa do Consumidor estabelece até como penalidade, né, com detenção de 1 a 6 meses, quem, num linguajar mais simples, desmerece os direitos do consumidor. Sim. Quem informa negativamente sobre os direitos do consumidor. E o fato de ficar perguntando por quê, né, é desmerecer, né? É terrível, né? Bom, nós estamos chegando ao fim, então, do nosso programa, né? Agradecendo mais uma vez aqui a participação do professor Denis Cachoeira, ele que é advogado, especialista em direito do consumidor e conversou conosco sobre essas principais alterações aí, principais novidades no Código de Defesa do Consumidor, principalmente relativas ao campo do comércio eletrônico. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez, professor. Praxedes, André, obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer esclarecer aspectos do direito do consumidor que faz parte do nosso dia a dia e eu continuo à disposição dos ouvintes da Rádio Univale, os telespectadores da TV Univale, né, por e-mail, fiquem à vontade para isso. Tá certo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigado. Nós vamos ficando por aqui com o nosso Viva Voz de hoje. A gente retorna amanhã, uma ótima tarde para você. Viva Voz, realização, curso de jornalismo do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Comunicação, Turismo e Lazer e Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura Propec da Univale. Produção e técnica, Camila Maurer, Cíntia Baduluc, Elisa Doré, Gabriel Vieira e Maria Carolina Cândido. Coordenação, Carlos Praxedes. Supervisão, Alberto Russi.